Então, após a deposição, nova deposição do Aristide, a ONU manda uma força de paz para tentar evitar uma guerra civil ou que a coisa degringolasse ainda mais, piorasse ainda mais no Haiti. Essa força de paz vai se chamar MINUSTAH, né, Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, e vai ser liderada pelo Brasil. O Brasil vai coordenar uma força de vários países, só que a liderança vai ser o Brasil. No meio desse mandato brasileiro, né, sobre o Haiti, em 2010, vai ter um fortíssimo terremoto que vai devastar o país, né? Então, quando o país ameaçava se recuperar da crise política e econômica iniciada em 2004, o terremoto arruinou o país. O Brasil acabou deixando o Haiti após mais de 10 anos de missão e por incompetência de haitianos, brasileiros e de outras nacionalidades, as condições do Haiti hoje em dia não são muito melhores que eram quando o Brasil e a ONU chegaram lá em 2004 para tentar aplacar ou estabilizar o Haiti depois da queda de novo do Aristide. Né, o Haiti é um país que merece bastante atenção porque tem uma história muito bonita de rebelião de escravos e tal, e que não consegue se estabilizar politicamente. O próximo país é Costa Rica, esse do Istmo, um país interessantíssimo, né, com uma cadeia de montanha central bastante alta, um nível de vida bem diferente do resto da América Latina, IDH alto, 5 milhões de habitantes, né, ou seja, menos da metade da população de São Paulo, por exemplo, a gente tem uma dimensão, grande produtora de banana, café e açúcar, como a maior parte dos países da região também, e é interessante que é um dos poucos países do mundo que não tem forças armadas. O que acaba ajudando, além de, por exemplo, boa parte do dinheiro que eventualmente iria para a manutenção das Forças Armadas e eles poderem investir em outras coisas, evitam vários dos golpes militares que são dados na América Latina. Em geral, os golpes militares são dados via Estados Unidos patrocinando Forças Armadas. Eles não têm Forças Armadas, então isso colabora de certo modo. A seguinte é começar a falar da América do Sul. O mapa está aqui em inglês, mas acho que todo mundo conhece esse subcontinente, dominado a sua maior parte do território e da população por um país que nós conhecemos razoavelmente bem, chamado Brasil, mas a América do Sul tem outros países também muito, muito importantes e a gente vai aprofundar o estudo deles. O importante de a gente entender a América do Sul é que ela é uma região do mundo com muitos, muitos recursos naturais. Terra agricultável, água potável, ferro, ouro, diamante, vários recursos minerais e muita desigualdade social, né, ao ponto do Brasil ser o país com a segunda pior distribuição de renda do mundo. Também criados, a maior parte da América do Sul, através de colônias de exploração, com uma história de escravidão de nativos ameríndios e de negros africanos escravizados muito pesada, que contamina a nossa história até hoje, nós enquanto sul-americanos, né? E tudo que já era bastante ruim foi bastante reforçado pelas ditaduras militares instaladas em quase todos os países da região pelos Estados Unidos entre os anos 1950 e 1990, num contexto ali de Guerra Fria. São países, em sua essência, multiculturais, né? Então, na América do Sul predomina o espanhol, com exceção de alguns países como o Brasil, em que há o predomínio da língua portuguesa. Né? O resto predomina a língua castelhana, né? Conhecida popularmente como espanhol. Mas é interessante que Bolívia e Peru, por exemplo, tem o Quichua e o Aymara, ou Aymara, aqui está escrito errado, mas é Aymara, ou Aymara, como línguas oficiais também. O Equador tem o Quichua e umas línguas regionais. E o Paraguai, quase toda a população do Paraguai, além de falar, de ser fluente em castelhano, né, em espanhol, é também fluente em Guarani. A América do Sul ela pode ser subdividida em 5 sub-regiões. O que a gente chama de América Andina, América Platina, Brasil, né, que por seu tamanho acaba sendo uma região em si, né, por isso está até com esse asterisco, Guianas e a América Amazônica, que eu coloquei aqui dois asteriscos que a gente vai falar por cima, que esse é um termo menos utilizado.